Poderes de cura. Desde 1949, o homem de negócio japonês Michio Kushi promove incansavelmente sua dieta macrobiótica, regime baseado nas tradições asiáticas de equilíbrio entre Yin e Yang. Kushi acredita que comer macrobioticamente promove a saúde pessoal e também a paz mundial. A filosofia dietética oriental fez-se sentir no Ocidente nesses últimos anos sobre a égide do Japão na forma de macrobiótica, que na verdade foi um dos mais importantes impulsionadores da atual mania de alimentação natural do Ocidente. Seu principal progenitor foi George Ozawa, um japonês diplomado em administração de empresas, com forte interesse por filosofia e por técnica de cura. Ozawa deu a seu sistema o nome de macrobiótica Zen, em uma referência à seita budista. O plano recomendava uma dieta que progredia em 10 fases, cada vez mais restritivas, até o arroz integral tornar-se o único alimento ingerido. O arroz integral, afirmava Ozawa, seria o alimento que o Yin e o Yang estariam em mais perfeito equilíbrio. Infelizmente, por mais nutritivo que seja, o arroz integral revelou-se insuficiente para sustentar a vida. Entre os primeiros fiéis da macrobiótica, diversos ficaram malnutridos e doentes, e alguns acabaram morrendo. Uma alimentação macrobiótica bem menos restritiva foi concebida por um dos seguidores de Ozawa, Michio Kushi, que tirou o Zen do nome da dieta, enfatizando que toda humanidade tem direito de desfrutar de boa saúde física e espiritual. Ele observa que o termo macrobiótica veio do grego macrobios, grande vida ou vida longa, e era o nome do regime recomendado por Hipócrates, o pai da medicina ocidental. Kushi manteve o princípio de agrupar os alimentos de acordo com o seu conteúdo Yin ou Yang e utilizá-los para manter o equilíbrio Yin Yang adequado para o indivíduo. No entanto, nessa versão mais flexível, acrescentou vários alimentos ao arroz integral básico de Ozawa. A dieta tem certas variações geográficas, posto que os alimentos existem no local são considerados como parte do ambiente total da pessoa que vive naquela região específica. Mas para aqueles que vivem em regiões temperadas, a dieta Kushi baseia-se fortemente nos cereais integrais, recomendando que eles sejam consumidos de alguma forma em todas as refeições, correspondendo à metade da ingestão total de alimentos. O restante da dieta constitui-se principalmente de legumes, outras hortaliças e vegetais marinhos, muitas vezes consumidos sob forma de sopas. Pode-se comer frutas de vez em quando e nem a carne é inteiramente proibida. Se a pessoa quiser, pode consumir peixe 2 ou 3 vezes por semana. Além disso, permite-se o uso moderado somente de sementes ou nozes torradas, bem como quantidade módicas de óleo de gergelim, de milho ou de qualquer outro vegetal. Embora Kushi tenha formulado um elaborado plano alimentar, ele enfatiza que a macrobiótica não é uma mera dieta. A macrobiótica significa um modo de vida universal, a qual a humanidade se desenvolveu biológica, psicológica e espiritualmente, e com o qual manteremos nossa saúde, nossa liberdade e nossa felicidade. Ela inclui uma abordagem alimentar, mas seu propósito é assegurar a sobrevivência da raça humana e sua ulterior evolução neste planeta. Apesar de sua visão grandiosa, o componente alimentar da vida macrobiótica proposto por Kushi é criticado tanto no Ocidente como no Oriente. A medicina chinesa recomenda uma dieta muito mais variada do que o regime macrobiótico, cujo plano se baseia em 5 grupos alimentares que, segundo se acredita, nutrem 5 dos órgãos sólidos. No Ocidente, os peritos acham a macrobiótica de Kushi admiravelmente pobre em gorduras, em especial no colesterol de baixa densidade, que representa uma ameaça às artérias, e alta em fibras benéficas. Portanto, admite alguma base na alegação de seus devotos de que a macrobiótica pode ser um poderoso preventivo de doenças arteriais e ataques cardíacos. Nesse aspecto, o regime macrobiótico parece com certeza bem mais saudável do que a dieta americana média, na qual 40% de todas as calorias vêm de gorduras. Apesar disso, os médicos americanos são céticos em relação à afirmativa dos entusiastas da macrobiótica.
de que a dieta pode evitar o câncer, ou ajudar os pacientes de câncer a viver mais tempo. Mensagem implícita em um dos livros de Kush, A Dieta de Prevenção ao Câncer. O Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos é resolutamente contra essa dieta. A Sociedade Oncológica Americana declara que, além de não apresentar provas de seu valor na prevenção do câncer, a dieta macrobiótica pode provocar escorbuto, anemia e carência de proteínas. Sob um ponto de vista estritamente nutricional, vários especialistas ocidentais acham que o regime fica aquém do ideal, por ser baixo em cálcio, ferro e vitaminas D e B12. Nesta pintura de um tratado médico tibetano, os ramos da árvore ilustram as 4 disciplinas do sistema de saúde tibetano: nutrição, estilo de vida, remédios e ervas, e tratamentos externos, tais como acupuntura, massagem e cirurgia. Mistura de elementos das tradições chinesa e indiana. A medicina tibetana praticamente não sofre mudanças há 2.500 anos. Um especialista que tenta superar a questão alimentar entre Oriente e Ocidente é Lawrence Kush, que parece estar em posição ideal para fazer esse esforço. Ele é o filho de Michel Kush, mas também tem doutorado em nutrição pela Escola de Saúde Pública de Harvard. Embora o jovem Kush defenda as virtudes que vê na macrobiótica, admite que existem alguns problemas definidos, com concepções errôneas. Ele afirma: as pessoas tendem a ser evangélicas sobre esse assunto. Elas acham que está aí a resposta para tudo. Se você comer macrobioticamente, nada de mal poderá acontecer, mas nada é absoluto, nem a macrobiótica. Apesar do que diz o jovem Kush, grande parte das técnicas orientais de cura apoia-se em absolutos. O universo no qual o Yin e o Yang competem é um absoluto e é essencial para a medicina asiática. Por exemplo, no Ayurveda, o antigo sistema de cura originário da Índia, um absoluto é o Dharma, conjunto de leis para manter a unicidade como uma ordem cósmica harmoniosa, que não é muito diferente da postulada pelo Tao. Segundo o taoísmo, tal como o hinduísmo, o universo está em constante fluxo. Na concepção hindu, há um ciclo infinito de criação, preservação e destruição, verdadeiro na natureza e por inferência. Também no ser humano, microcosmo da natureza. O segredo da boa saúde é a unicidade com a ordem natural. É a preservação de uma vida boa e longa, vivendo adequadamente, morrendo quando chega a hora, renascendo quando o ciclo se completa novamente. A palavra em sânscrito para a ordem cósmica é Veda. Esse termo costuma ser traduzido como conhecimento completo, mas o conceito é muito mais abrangente. Veda é a inteligência subjacente a toda a atividade do universo. Como no plano mestre do esquema cósmico, o Veda dirige todas as formas e funções do universo e de tudo que há nele, ao mesmo tempo que permanece imutável e inviolável. Imerso na ordem natural do Veda, o indivíduo está de acordo com as leis da natureza e, portanto, perfeitamente feliz e saudável. Esse sintoma envolve todo o modo de existência da pessoa, implica pensar, sentir e agir de maneira positiva para sustentar a vida e a saúde. Tal como a medicina chinesa, o Ayurveda, a palavra sânscrita, que significa conhecimento da vida ou ciência da vida, está acima das avaliações. Na verdade, embora os dois sistemas tenham sido codificados e transcritos ao longo de vários milênios, possuem certos elementos enraizados na pré-história. Tanto quanto se sabe, a medicina ayurvédica tem sua origem nos Vedas, o mais antigo texto hindu, e em comentários sagrados subsequentes. Os Brahmas, os Aranyakas e os Upanishads. Segundo certos textos ayurvédicos, o conhecimento das técnicas médicas ensina ou deriva do método científico da observação, hipótese e teste, mas foi intuído por sábios sintonizados com a consciência cósmica pura, onde reside todo saber. Um registro marcante da doutrina curativa dos sábios védicos foi feito pelo famoso médico indiano Charaka, figura legendária que pode ter vivido em qualquer época entre os séculos 5 e 1. Entre os séculos 5 a.C. e 1 d.C. A partir daí, o Ayurveda desenvolveu-se e persistiu como principal entre vários sistemas curativos aparentados na Índia. Vicissitudes políticas causaram seu declínio. Alguns de seus livros mais importantes foram destruídos, mas
Com a chegada da independência indiana no século XX, o Ayurveda passou por um ressurgimento, depois continuou e continua vivo e atuante até hoje. Nos primórdios do pensamento indiano, a doença era considerada como uma punição infligida pelos deuses, em retribuição ao pecado. Com o tempo, no entanto, a crença na reencarnação deixou os deuses de lado como instigadores e substituiu-os pela ideia de karma. O conceito de que a soma dos pensamentos e ações da pessoa em sua existência determina a sua sina na próxima vida. O karma parece criar um paradoxo para os praticantes da cura ayurvédica, chamados Vaidyas. Se a saúde e a doença são predestinadas, que direito têm os médicos de interferir em seus rumos? Pergunta. Mas o Ayurveda é notável pela coexistência confortável de seus aspectos místicos e mágicos, com seu lado pragmático e prático. Os Vaidyas concluíram que sua própria missão kármica é evitar ou aliviar o sofrimento, qualquer que seja a fonte deste. Mesmo assim, a medicina ayurvédica é filosófica e holística. De acordo com as melhores tradições orientais, ela identifica a vida como uma união entre os sentidos, a mente e a alma. Afirma que seu propósito supremo vai além da saúde física, até a iluminação espiritual. Descreve a sintonia apropriada do organismo humano em termos de complexas categorias, em que os fatores espirituais, mentais, físicos e ambientais coexistem e idealmente se harmonizam. A prateleira desta farmácia em uma aldeia sul-coreana testemunha a duradoura fé dos asiáticos nos remédios tradicionais. Mesmo os que mudam para o ocidente continuam a usar poções como sopa de cavalo marinho para irritações da pele, lagartos secos para asma ou vinho de osso de tigre para artrite. Essas varetas medicinais de bambu destinavam-se a prever o destino da China no início desse século. Uma vareta escolhida ao acaso pelo paciente servia para o sacerdote fazer seu prognóstico, que ia da recuperação à morte. Em uma concepção semelhante à dos conceitos chineses, o Ayurveda afirma que o corpo humano é feito de 5 elementos de energia, ou mesmo os mesmos que compõem todo o universo: terra, água, fogo, ar e espaço. Esses 5, por sua vez, integram o caráter das energias vitais, que, expressando a ordem natural do Veda, animam, reagem e regem o corpo. Tais energias vitais, denominadas doshas, podem ser de 3 tipos. Vata, que representa o ar e a leveza, rege as funções motoras e nervosas do corpo. Pitta, o veículo do metabolismo, da produção da energia e da digestão. E Kapha, que representaria a terra e a água, e é uma energia líquida e passiva que regula o elemento estrutural, a coesão e a força do corpo. Assim como na tradição chinesa, o Qi flui através dos meridianos. Os doshas do Ayurveda agem no corpo através de canais sutis, chamados esrotas. Sutis no sentido de que pode ser tão diminutos quanto o espaço entre as moléculas, átomos e células. Há também os grandes esrotas, como a traqueia e o tubo digestivo, que carregam nutrientes e detritos, como mensageiro dos 5 elementos. Os doshas ligam cada um deles a um dos 5 sentidos. Os doshas também governam os processos metabólicos, que produzem os 7 constituintes corporais: plasma, sangue, músculo, gordura, osso, medula, e nos adultos o sêmen ou os óvulos. O fluxo e o equilíbrio adequado dos doshas são cruciais para a saúde. No Ayurveda, assim como o fluxo harmonioso do Qi é essencial para o bem-estar da medicina chinesa. Na medicina chinesa, os praticantes da Ayurveda, tal como os clínicos chineses, usam a dieta e a medicina herbolária para prevenir, para remediar. No caso da tradição indiana, para garantir que Vata, Pitta e Kapha sejam mantidos em equilíbrio. O alimento é particularmente importante. Uma lenda contou que certa vez um estudante perguntou a Charaka se era verdade que a dieta é metade do Ayurveda. O grande médico teria respondido: não, isso está errado. Ela é quase todo o Ayurveda. Os alimentos estão classificados com base em seu conteúdo de uma determinada
de um determinado dosha. Os sabores amargos e adstringentes manifestam a presença do vata. Os quentes, apimentados e picantes são associados à pita, e os doces, azedos ou salgados à energia de kapha. Uma superabundância ou carência de alimentos ricos em qualquer dos tipos de energia pode perturbar os dosha, que eles são associados a causar enfermidades. O tratamento assume então a forma de uma alteração da dieta para restaurar o equilíbrio. Segundo o raciocínio ayurvédico, por exemplo, um excesso de comidas pitas, apimentadas e muito temperadas pode levar esse dosha a inflamar a pele e as paredes do estômago. Para resolver isso, pode-se usar mangas ou sorvetes, que representam as qualidades de frieza e doçura, compensando o excesso de pita. Ao conceber uma dieta para manter um paciente com boa saúde, um médico ayurvédico considera não só as qualidades dóxicas de cada alimento, mas também as do picante, mas também as do paciente. As pessoas são classificadas a preponderância de um ou mais doshas. Por exemplo, pode-se ser do tipo vata ou vata pita ou kapha pita e assim por diante. As pessoas têm os três em medidas quase iguais, são os tipos vata, pita, kapha ou tridóxica, diferenciando-se das bidóxicas, dois tipos, ou monodóxicas, um tipo. Cada dosha implica um conjunto de características. Diz que os tipos vata, por exemplo, são de compleição ligeira, vivazes e rápidos em movimentos, ações e fala, ao passo que as pessoas pitas têm compleição média, agem em ritmo moderado, falam bem, mas tendem a ser irritadiças e coléricas. Os impassíveis kapha têm compleições mais pesadas, grande força e resistência, modos metódico e temperamento tranquilo. Supõe-se que cada tipo dóxico tem tendência para certos distúrbios. Os indivíduos vata, por exemplo, são particularmente suscetíveis à ansiedade, pele seca, insônia e hipertensão, entre outros problemas. Para evitar distúrbios, recomenda-se que a pessoa coma alimentos que ajudem a compensar ou pacificar a vata. Alimentos opostos em qualidade às características do dosha vata. Se a pessoa for tridóxica ou bidóxica, haverá uma mistura de características e tendências dóxicas, requerendo um equilíbrio mais complicado da dieta. Os tipos corporais figuram tanto no tratamento curativo como no preventivo, não só em relação à comida, mas também a outras terapias ayurvédicas. Curar pelos princípios ayurvédicos não dispensa a psicologia. Na verdade, o estudo da mente é um dos seus campos mais antigos. Charaka concebeu um esquema motivacional da vida que reduzia todas as ações humanas a três impulsos ou metas fundamentais: longevidade, saúde, ânsia por riqueza e poder, e a obtenção do desenvolvimento espiritual. Juntamente com as várias disciplinas recomendadas para a saúde mental, o Ayurveda também oferece tratamento alimentar para problemas mentais. Considere que a depressão crônica, por exemplo, deriva da energia cápica desequilibrada e requer o consumo de salada, sopa de tutano, bebidas temperadas com cravos e gengibre e produtos ricos em mel e canela. Todos esses alimentos repletos de vata e pita corretivos. Tal como a dieta, a medicina herbolária também segue os ditames dos doshas. As plantas medicinais são classificadas de acordo com o sabor e suas qualidades de quente e frio, atributos que não se relacionam com a temperatura, mas com as potências dóxicas correspondentes. Vata, kapha são frios, pita é quente. As prescrições de ervas, que são virtualmente incontáveis, têm o objetivo de galvanizar uma das três energias, suplementando-as com a potência correspondente ou controlando com a potência oposta. Por exemplo, o gengibre, uma potência quente, é considerado eficaz para resfriados e gripes. Moléstia que mostra um excesso de vata ou kapha frios, juntamente com os cálculos relativos ao sabor e as potências quente ou fria. Os vaidyas enfrentam ainda outro problema ao recitar remédios ou dietas. As qualidades de sabor alteram-se. Durante o processo digestivo, um alimento cujo gosto na boca é de kapha, doce, ou pita, ácido, pode mudar para vata, amargo, em algum ponto da viagem alimentar. É como se a equação já não estivesse suficientemente complicada.
Há também a questão das variações sazonais, considerando-se que as potências dos doshas aumentam e diminuem em curvas sazonais. O vata leve, seco, frio e imóvel chega a seu nível máximo de atividade no outono. O pita seco, quente e oleoso, chega ao auge no verão. E o kapha frio, pesado e líquido se acentua no inverno. Além disso, os doshas podem desequilibrar-se não só por fatores externos, como clima e dieta, mas também por fatores internos, como pensamentos e ações impróprias que ofuscam o karma. Os pensamentos podem mudar a qualidade da comida, logo a limpeza e a pureza da mente e do corpo são básicos para o conceito ayurvédico de saúde, o que implica uma variedade de rituais de purificação para o bem-estar mental e físico. Os rituais que têm por meta a proteção do corpo envolvem alimentação, purga, vômito e técnica de limpeza interna. Tais práticas servem principalmente para manter os grandes rotas desimpedidos. A técnica ayurvédica básica para a higiene mental é a meditação, cujo propósito é permitir que a mente experimente um estado silencioso e ampliado além do pensamento. O estado de consciência, que é o substrato do Veda, é a fonte do pensamento. E a fonte do pensamento. Nenhuma concepção do Ayurveda corresponde exatamente à noção chinesa de acupontos através dos quais a energia que anima o corpo possa ser manipulada. Contudo, a tradição indiana postula a existência de marmas, determinados pontos do corpo nas quais os ferimentos são letais ou provocam danos graves. A teoria do marma não resistiu muito bem ao exame científico. Alguns desses pontos estão de fato situados sobre órgãos, nervos ou vasos sanguíneos vitais, mas outros não. Apesar disso, alguns estudiosos modernos do Ayurveda estão voltando aos textos antigos para um estudo mais profundo dos 108 marmas. Uma escola de pensamento afirma que eles são pontos nas quais é particularmente vital a ligação entre a mente e o corpo, e talvez entre o corpo e a ordem universal. A teoria diz ainda que remover bloqueios dos marmas pode fortalecer a saúde e até curar doenças. Diante de um templo em Umatpur, centro de medicina tradicional em Bangkok, radiografias penduradas em uma figueira brava alardeiam o progresso de um paciente com tuberculose. Com a ajuda desses recursos modernos, os curandeiros prescrevem um tratamento inteiro baseado na medicina popular tradicional, tal como o desenho de diagramas mágicos ou a administração de pílulas feitas de escritos sagrados pulverizados. Toda a flutuação e a interação inerentes ao Ayurveda refletem o conceito hindu básico de um universo flutuante e interdependente. Torna também desafiadora a prática dessa antiga forma de cura. Suas ferramentas de diagnóstico são caracteristicamente complexas. Um exame superficial envolve 8 etapas. A inicial consiste em tomar o pulso, que já fornece, até mesmo na leitura mais ligeira, inúmeras informações sobre o estado dos doshas. Um pulso leve e rápido indica uma perturbação do vata. Um problema de pita produz um pulso sobressaltado e uma aflição de kapha manifesta-se em um pulso lento e pesado. As fases seguintes do exame envolvem a verificação dos olhos, da temperatura das orelhas, da textura e cor da língua, da pele da boca, do tom e volume da voz e do aspecto da urina. Tal como na medicina chinesa, quase todas as características da aparência do paciente, suas atitudes mentais e emocionais e seu comportamento fornecem indicações acerca de seu estado de saúde. O Ayurveda demorou para chegar ao Ocidente, em parte por ter demorado para renascer em seu próprio país e porque os esforços para integrar seus métodos com a tradição científica ocidental foram comparativamente lentos. A China estabeleceu mais rapidamente a ligação de seus métodos clássicos com os métodos ocidentais. Com frequência, as duas correntes são praticadas no mesmo hospital clínico. No entanto, está ocorrendo na Índia atual um empenho para recuperar e pôr à prova a antiga tradição. Há cerca de 500 mil praticantes do Ayurveda na Índia, e os métodos Ayurveda são ensinados juntamente com a medicina ocidental nas faculdades indianas. Além disso, estão sendo feitos esforços para submeter os remédios herbáceos ayurvédicos a testes clínicos, um processo lento, pois que existem cerca de 8 mil fórmulas.
Há uma história que conta que um antigo sábio ayurvédico deu a seus estudantes a tarefa de procurar plantas que não tiveram uso medicinal. Um deles voltou de mão vazia, dizendo que não conseguiram encontrar uma só planta, e foi este que passou na prova. A Organização Mundial de Saúde está patrocinando o desenvolvimento do Ayurveda no mundo, com base na premissa de que os seus métodos baratos podem revelar-se benéficos nas nações mais carentes. Nos últimos anos foram criadas clínicas ayurvédicas nos Estados Unidos. Um médico ayurvédico tradicional, o Vaidya, distribui medicamentos de ervas em uma clínica indiana moderna. O Ayurveda domina o sistema de saúde público na Índia, atendendo cerca de 70% da população. Trata-se de uma prática obrigatória, já que nas áreas rurais o Ayurveda é a única medicina praticada. A receptividade do Ayurveda por parte da comunidade científica, por parte da comunidade médica tradicional do Ocidente, tem sido cautelosa e cética. O principal obstáculo, tal como as curas chinesas, é ela ter pouca ou nenhuma base científica. Mesmo assim, alguns médicos de excelente reputação dos Estados Unidos, da Europa e da América do Sul começaram a demonstrar interesse pelas artes ayurvédicas. Um deles é a doutora Nancy Londorf, diretora médica do Centro Médico Ayurveda Maharishi, em Washington, clínica que oferece tanto o tratamento ayurvédico como o ocidental. A doutora Londorf formou-se em medicina pela Faculdade de Medicina Johns Hopkins e tem doutorado em psiquiatria pela Universidade de Stanford. Embora não despreze de modo algum sua formação ocidental, ela acha que a abordagem holística do Ayurveda proporciona uma dimensão que falta à medicina ocidental. Outro entusiasta é o Dr. John Canary, professor de medicina e diretor de pesquisa endocrinológica da Faculdade de Medicina da Universidade de Georgetown, em Washington. Canary combina sua carreira com o estudo do Ayurveda de vários outros métodos de cura tradicionais ou em outras culturas, alegando: muitos aspectos da medicina tradicional deveriam ter um lugar em nosso arsenal médico, juntamente com a tecnologia de computadores, a terapia hormonal e o tratamento por radiação. Se o Ayurveda ainda é comparativamente um estranho no Ocidente, a Yoga é uma velha conhecida. Essa antiga prática que se reflete tanto no hinduísmo como no budismo praticado na Índia, e que, segundo alguns estudiosos, é provavelmente mais antiga do que ambos. Tornou-se um elemento típico da subcultura que se desenvolveu com o florescimento do neo-misticismo no Ocidente, nos anos 70. Algumas de suas muitas variantes continuam sendo muito populares entre os modernos entusiastas da nova era. Um filete de óleo quente cai sobre a testa de uma paciente submetida a um Shirodhara em uma clínica ayurvédica de Washington, como parte de uma série de terapias para equilibrar os doshas. Acredita-se que o Shirodhara aumenta a coerência do funcionamento do cérebro. O corpo atua para libertar a alma. À primeira vista, o sistema hindu de yoga pode parecer simplesmente uma forma suave de exercício físico, mas as posições praticadas na yoga, chamadas asanas, são parte de uma complexa disciplina que inclui relaxamento, técnicas respiratórias, dieta e meditação. A meta suprema do adepto é a libertação para a reencarnação e a união com o divino. Além disso, acredita que os asanas, cujos nomes vêm dos objetos, plantas ou animais aos quais se parecem, ajudam a manter o bem-estar físico e a tratar a doença. Uma amostra das poses que só devem ser tentadas sob supervisão adequada aparece aqui. Considera-se que há um aumento de energia e o alinhamento adequado do corpo com a posição do cão, um dos asanas eretos. Dizes que o triângulo em pé tonifica a barriga da perna. Tonifica a barriga da perna, o tendão do jarrete, as costas e os órgãos abdominais.
a desafiadora inclinação para a frente no lótus, do lótus meio amarrado massageia a região pélvica, aliviando as cólicas. O asana mais conhecido da yoga talvez seja o da bananeira, que, segundo consta, ajuda a aumentar o vigor e a curar a insônia. A torcida destina-se a problemas na parte inferior das costas, além de melhorar a capacidade pulmonar e tonificar o fígado, o baço e o pâncreas. Diz que a inclinação para trás estimula a circulação, alivia a tensão do pescoço e cria uma sensação de vitalidade. A yoga é mencionada no livro dos Vedas, ao qual é anterior. É exposta com alguns detalhes nos Upanishadas. As especificações do Raja Yoga, a abordagem filosófica voltada de maneira mais direta para a saúde mental e física, foram compiladas pelo sábio védico Patanjali nos Sutras Yogas, que se acredita ter sido escrito no século III a.C. No entanto, a saúde não é a intenção principal de qualquer das formas da yoga, palavra que significa literalmente junção. Sua meta suprema é o reencontro jubiloso do homem com Brahma, Deus, o início e o fim de todas as coisas, e a única realidade verdadeira e imutável. A yoga percebe o mundo manifesto como Maya, uma ilusão, um engano que reflete a ignorância da humanidade acerca de sua verdadeira fonte. A natureza ensina. O reencontro com Deus acaba com a ilusão e detém o doloroso ciclo de reencarnações, cujo único propósito é educar e preparar a alma para regressar ao seu verdadeiro lar. A yoga propõe 4 caminhos principais para alcançar esse fim: o Karma Yoga, que envolve atos de abnegação; o Bhakti Yoga, a poderosa adoração de Deus; Jnana Yoga, o rigoroso exercício de intelecto e vontade; e o Raja Yoga, que procura transformar a energia física em espiritual mediante a disciplina espiritual e física. O Raja é uma subdivisão deste. O Hatha são provavelmente as formas mais conhecidas de yoga no ocidente. O Ayurveda e o Yoga, ambos firmemente enraizados na Índia, desenvolveram-se por linhas separadas, mas paralelas, e têm algumas coisas em comum. A atitude da yoga em relação à dieta, por exemplo, ecoa dogmas ayurvédicos. A yoga, porém, de orientação inteiramente mística e às vezes mágica, não é um sistema médico, no mesmo sentido que o Ayurveda, que, embora tenha uma base filosófica, é mais pragmática. A yoga, por sua vez, considera um corpo são como uma vantagem no caminho para a iluminação espiritual e desenvolveu, ao longo dos séculos, sua própria filosofia a respeito de bom estado geral e suas próprias disciplinas para ajudar a mente, para ajudar a manter a saúde. Cada um dos 7 chakras principais é considerado como um centro de energia vital, sendo associado a uma forma geométrica e um número de flores de lótus, tal como se vê nesta aquarela nepalesa. Diz que os chakras vão da base da espinha ao alto da cabeça, e supõe-se que práticas como meditação e yoga controlem o fluxo de energia através dos chakras, preservando a saúde. A contribuição mais significativa da yoga para o saber curativo oriental talvez seja a ideia de prana, uma energia cósmica que entra no corpo através da respiração. O conceito de prana levou à prática do pranayama, controle da respiração, que foi incorporado no Ayurveda. O prana é uma força vital semelhante à ideia chinesa de Qi, e como Qi, considera-se que o prana flui através de uma rede invisível de tubos, neste caso chamado de nadis. A yoga ensina que o corpo físico está envolto por uma espécie de duplo espiritual chamado de corpo sutil. Em geral, diz que essa
entidade só pode ser sentida pela prática da yoga. Chamado de yogi, após uma longa prática, embora haja relatos de leigos que o sentiram espontaneamente. Supõe-se que os nadis estejam presentes no corpo sutil. O prana é o elo vital e o animador entre o eu espiritual, que sobrevive à morte e é reencarnado, e o eu material, que morre. Em um sentido místico, os dois corpos estão separados. Do ponto de vista anatômico, porém, os dois têm correspondências exatas e operam como um único corpo no ser humano vivo. Na China, um conceito semelhante envolve o corpo que viaja para o outro mundo, e o corpo pó, que morre. No entanto, os meridianos carregados da energia correm através do corpo físico, tal como o Ki considera-se que o prana traz a saúde e a vitalidade quando flui livremente pelas nadis, espalhando energia pelo corpo e livrando-os das impurezas. O prana também pode ser dirigido e armazenado pelo controle da respiração do pranayama. A meta do controle é livrar a mente das distrações, as irregularidades na respiração, induzido pelas mudanças de humor que ocorrem ao longo do dia, e enviar energia curativa para os órgãos internos. O objetivo do armazenamento do prana é maximizar seus benefícios como dispensador de vida e saúde. Os nadis do corpo, cerca de 72 mil no saber clássico, transformam-se em 3 canais principais: Pingala, Ida e Sushumna, associada às 3 energias do Ayurveda: Vata, Pitta e Kapha. O Pingala abre-se na narina direita e o Ida na esquerda. O Pingala transporta energia quente do Sol e o Ida leva a energia fria da Lua. Esses dois nadis, que representam forças opostas, descem em uma espiral em torno do Sushumna neutro, que corre ao longo da espinha e é tão quente quanto frio. O Sushumna, o sutil conduto de energia que corresponde à medula espinhal do corpo físico, é o mais importante dos nadis. Ao longo dele estão localizados 6 dos 7 chakras ou rodas, centros de energia vital do corpo sutil. O 7º chakra, sobre o alto da cabeça, cobre o alto da cabeça. Os chakras, tradicionalmente mostrados como flor de lótus com diferente número de pétalas, correspondem a certas cores, emoções, órgãos, plexos nervosos e divindades governantes. A partir de baixo, os 6 chakras do Sushumna estão situados na área retal, perto dos órgãos genitais, atrás do umbigo, no coração. Na garganta tem um ponto entre as arcadas supraciliares. Disse que o chakra na região retal é o lugar de descanso da Kundalini, a energia cósmica adormecida, que é às vezes representada como uma serpente enrolada. Alguns yogis têm por meta despertar a serpente adormecida mediante pranayama, meditação e outras práticas. Uma vez despertada, a serpente começa a subir pelo Sushumna, perfurando os chakras em sua ascensão. Diz que esse movimento de ascensão, que muitos yogis modernos chamam de experiência de Kundalini, provoca a vitalização de cada chakra e de seus elementos e órgãos correspondentes. A energia flui abundantemente, a doença é banida, e o que é mais importante para os adeptos da yoga, cada perfuração traz consigo uma ampliação da consciência. Com a penetração do chakra do alto da cabeça, a flor de lótus de 1000 pétalas do absoluto, o yogi atinge o samadhi, o estado de supraconsciência de bem-aventurança, que não existe a ilusão e se transcende o tempo, o espaço e a causação. Um verdadeiro mestre de yoga ou de Ayurveda ou seguidor sincero do tal pode passar toda a sua vida estudando em um esforço para compreender as múltiplas nuances e complexidade dessas disciplinas antigas e multiformes. Qualquer que seja o seu valor ou validade médica, tais questões ainda estão em discussão no Ocidente. Essas disciplinas são, afinal de contas, a combinação de milhares de anos de reflexões e experiências, às vezes secretas ou poéticas ou brilhantes. Em sua própria profundidade e riqueza há um problema. Todas oferecem certas terapias distintas que podem beneficiar o paciente, sem exigir que este mergulhe no sistema total de pensamento subjacente a elas. A acupuntura, por exemplo, pode aliviar a dor da artrite. Ou, pelo menos, é isso que seus adeptos dizem. Mesmo que o paciente não estude o tal, nem acredite em Yin e Yang,
Do mesmo modo, uma pessoa que muda de dieta pode incorporar mais fibras e diminuir as gorduras, desfrutará provavelmente de uma saúde melhorada, mesmo sem ler os Vedas ou os Upanishads. Mesmo assim, muitas disciplinas orientais de cura não foram concebidas para estar sozinhas. Todos são fios de um complicado tecido e é melhor usá-las no contexto pleno de suas próprias tradições. Os provadores que escolhem pratos selecionados na suntuosa mesa de banquete das curas místicas do Oriente podem de fato obter alguns benefícios, mas não deve presumir que absorveram todo o festim. Além disso, no Ocidente, nem mesmo os mais entusiastas partidários dos modos orientais afirmam que deveriam substituir a medicina ocidental ou suplantar seus inúmeros benefícios. Em vez disso, eles pretendem que o estudo das tradições orientais da cura continue, talvez que ocorra uma mistura do melhor do Oriente e do Ocidente. Os que são sábios indagam e procuram juntos, disse o legendário imperador amarelo da China há cerca de 5.000 anos, ao passo que ignorantes e estúpidos indagam e procuram separados uns dos outros. Meditar espanta os males. Há um longo tempo, a meditação é parte integrante do misticismo oriental. Existe de pelo menos 200 anos antes de Cristo, cita-nos como essencial para obter a sabedoria divina. Hoje em dia, porém, muitas vezes ela aparece sozinha, como instrumento de relaxamento. A praticadíssima meditação transcendental, por exemplo, consiste em sentar-se tranquilamente, esvaziar a mente e concentrar-se em uma visão calmante, ou em uma frase confortadora. Embora a meta de meditação seja a iluminação espiritual, seus adeptos atribuem em-lhe notáveis efeitos sobre a saúde. Um estudo feito pela Universidade de Harvard conclui que as pessoas dedicadas à meditação têm a pressão sanguínea inferior à das demais, bem como os níveis menores de estresse. Embora alguns médicos relutem em aceitar esses resultados, um crescente de profissionais receita a meditação como terapia, perscrutando os segredos do corpo. Em 1895, Wilhelm Conrad Röntgen descobriu uma forma de energia irradiante que lhes possibilitava ver os ossos através da carne. Quando dirigida a uma parte do corpo humano, a radiação era absorvida pelos tecidos densos dos ossos, mas passava através das substâncias mais macias, como pele e músculos. O físico alemão apontou os raios através da mão da esposa para uma chapa fotográfica e obteve uma imagem sombra do esqueleto da mão. Ele deu a essa descoberta um nome que refletia sua natureza desconhecida: raio-x, tornando realidade o que antes era um sonho fantástico, olhar para dentro do corpo humano sem abri-lo. Os raios-x revolucionaram a medicina. Médicos de todo o mundo receberam de braços abertos a nova tecnologia. Posteriormente, os cientistas descobriram que os enigmáticos raios de Röntgen eram uma forma de radiação eletromagnética de onda extremamente curta, tornando possível refinar a imagem. Nos anos 70, a tecnologia dos computadores aliou-se à radiologia, originando um novo tipo de instrumentos, criadores de imagens que Röntgen e seus contemporâneos consideravam tão milagrosas quanto a descoberta original. Hoje em dia, técnicas como a ressonância magnética nuclear e a tomografia computadorizada expõem o interior do corpo tão detalhadamente que minúsculas diferenças de densidade dos tecidos são detectadas com facilidade. Um órgão pode ser claramente distinguido da carne que o rodeia, e o tecido doente diferencia-se do saudável. Ironicamente, o sucesso das técnicas científicas originou outras, altamente questionáveis. Alguns dizem charlatanescas, das quais os mais conhecidos são a fotografia radiônica e a kirliana. Os dois métodos alegam controlar energias sutis do próprio corpo para retratar o que não se vê, em vez de apoiar-se em uma força externa como a radiação. Os adeptos da fotografia radiônica dizem que ela pode detectar doenças antes mesmo de aparecerem sintomas físicos. Os defensores da fotografia kirliana contam entre suas vantagens a capacidade de monitorar a mudança na saúde mental e não só na saúde física. A medicina convencional não aceita essas técnicas. A distribuição de instrumentos radiônicos para o uso médico foi, inclusive, proibida nos Estados Unidos. Seus defensores, no entanto,
afirma que os métodos são eficazes, embora não sejam plenamente compreendidos. Argumento que, na verdade, posto que os raios-x e a criação computadorizada de imagens fazem coisas que antes eram consideradas impossíveis, seus próprios instrumentos não deveriam ser rejeitados. Uma visão mais detalhada de algumas técnicas diferentes, ortodoxas ou questionáveis, provadas ou não, é apresentada nas páginas seguintes. As radiografias, como esta do tórax de um homem são, marcaram o início da procura da medicina convencional por imagens que abrissem a janela aos domínios ocultos do corpo. Espantosas imagens da era dos computadores. Alguns defensores das fotografias radiônicas kirliana referem-se às imagens médicas reconhecidas cientificamente como provas de que suas próprias técnicas podem um dia ser aceitas pela medicina tradicional. Argumento que sua tecnologia pode estar mais avançada no tempo. Ela presume que o corpo emite um campo de energia sutil, suposição que a corrente principal da medicina não aceita. Do mesmo modo, alegam os crentes, há 100 anos atrás seria difícil aceitar a radiologia moderna. Os instrumentos modernos de fato reproduzem de forma prodigiosa o interior do corpo humano. A ressonância magnética nuclear, RMN, é usada com frequência para ver tecidos macios como os do cérebro, expondo o corpo a um campo magnético, no qual incide uma emissão de ondas de rádio. Isso libera sinais de energia que modelam os tecidos do corpo. A tomografia computadorizada é usada muitas vezes para localizar tumores com precisão. Um aparelho envolve o corpo com um feixe estreito de raio-x. O computador registra a informação resultante e constrói uma imagem reveladora. A termografia usa o calor do corpo para detectar malignidades e confirmar a presença de dor quando o fluxo sanguíneo aumenta ou diminui em uma parte do corpo. Devido a um ferimento, por exemplo, a temperatura da pele adjacente também varia. Câmeras termográficas de infravermelho detectam com as sutis emissões de calor e convertem-nas em imagens de acordo com os códigos de cor. Os padrões de temperatura do corpo costumam ser simétricos. Manchas assimétricas de calor ou frio podem ser denunciadas de problemas. Um tumor cerebral aparece como uma massa circular branca na parte superior da cabeça. Nesta imagem computadorizada produzida por ressonância magnética nuclear, além de revelar variações em diferentes tipos de tecido, o RMN pode especificar a quantidade de água nos tecidos e mediar o fluxo sanguíneo. Os pesquisadores preveem que um dia esse procedimento venha a ser usado para obter informações valiosas sobre o comportamento celular. O termograma acima mostra o padrão simétrico da temperatura da cabeça de uma pessoa sã. As cores refletem as sutis emissões de calor do corpo. O branco é o mais quente, o azul o mais frio, o vermelho é o intermediário. A artéria temporal maior e mais quente do que é normal brilha sobre o olho direito de uma pessoa com enxaqueca. Os desvios do padrão de temperatura indicam áreas problemáticas do corpo, no corpo. A região assimétrica de tons azuis de temperaturas relativamente frias perto do olho esquerdo mostra um ponto problemático. A constrição dos vasos e a redução do fluxo sanguíneo são causados por uma forte dor de cabeça. A imagem tridimensional acima de uma tomografia computadorizada feita a partir de dezenas de varreduras retrata com precisão a anca esquerda de um homem atacada por uma doença degenerativa das juntas. Imagens detalhadas como esta que podem indicar diferenças de contraste de tecidos de até de 1% são bem úteis no planejamento de cirurgias restauradoras. Um raio-x computadorizado mostra com nitidez a fratura no braço de uma moça. A imagem colorizada também diferencia as densidades dos tecidos, permitindo um exame mais detalhado do ferimento.
fotografia kirliana captura a aura. No final dos anos 50, o casal soviético Sey-Yon e Valentina Kirlian publicou os resultados de sua pesquisa sobre um fascinante método de formação de imagens. Um processo fotográfico que capturava um campo de energia normalmente invisível, a bioenergia, que, segundo eles, é irradiada por todo o organismo vivo. A técnica envolvia a colocação de um objeto ou de parte de um corpo diretamente sobre um filme posto em cima de uma chapa de metal, que era então submetida a uma corrente de alta voltagem. Ao revelar o filme, um padrão nítido ficava visível em torno do objeto. Presumia-se que essa fosse uma imagem da bioenergia, ou aura. Os Kirlian diziam que o estado biológico e também emocional de um indivíduo podia ser julgado pelo estudo da aura. As auras de uma pessoa saudável e calma seriam diferentes das de indivíduos ansiosos e tensos. Além disso, alguns pesquisadores acreditam que a fotografia kirliana pode mostrar interações paranormais, especialmente entre indivíduos com conhecidos poderes de cura e seus pacientes. Os cientistas dizem que variações fisiológicas da superfície da pele, umidade, temperatura e pressão, por exemplo, produzem diferenças nas auras, explicam. Ainda que a imagem do filme é na verdade uma coroa de descarga em um gás, um fenômeno elétrico natural. Thelma Moss, pioneira das pesquisas americanas sobre fotografia kirliana, argumenta que, ainda que seja uma coroa de descarga, as mudanças ocorridas justificam seu estudo. Em um relatório de 1978, pesquisadores romenos afirmaram que detectaram câncer de mama com 100% de acerto usando os métodos kirlianos. Em Los Angeles, Alfred Benjamin relatou que em suas pesquisas o sangue de vítimas de câncer tinha uma aura kirliana diferente das produzidas pelo sangue de pessoas sem câncer. Uma equipe de pesquisas médicas do início dos anos 70 considerou a técnica promissora em diagnóstico de asma. As coroas ou auras das mãos de pessoas com asma tendiam a exibir um padrão nitidamente esfiapado. Tais resultados estimularam a continuação dos estudos. Fogosas luzes rosadas iluminam as auras kirlianas das pontas dos dedos de um curandeiro no momento da cura. A diferença entre as auras da cura e as coroas mais modestas do repouso refletem supostamente a energia emitida. O contraste entre a aura apagada de um paciente antes da cura e as auras maiores e mais nítidas depois do tratamento supostamente ilustra a transferência de energia do curandeiro para o paciente. Os céticos atribuem às auras maiores a transpiração que ocorre durante o tratamento. Imagens radiônicas de energias vibracionais. Os defensores da radiônica aclamam-na como uma abordagem holística da cura. Os que atacam rotulam-na como, na melhor das hipóteses, um excêntrico uso de efeito placebo. Na pior das hipóteses, ela é condenada como charlatanice potencialmente perigosa, pois pode retardar a procura do atendimento médico necessário. Tal como a fotografia kirliana, a radiônica presume que todos os indivíduos irradiam um campo de energia invisível, mas os praticantes da radiônica afastam-se muito mais das verdades científicas. Alegam que uma mera mancha de sangue ou um cacho de cabelos, o testemunho pode transmitir as energias vibracionais de uma pessoa. Colocando o testemunho em uma caixa negra especial e passando a mão sobre uma almofada ligada à caixa, o operador supostamente sente as emanações, gira uns botões e faz um diagnóstico. Sua consciência paranormal então envia vibrações de cura ao paciente, mesmo que a moléstia não tenha ainda mais manifestado sintomas físicos. O Dr. Albert Abrams, da Califórnia, inventou o primeiro aparelho radiônico do início do século, nos anos 30. A quiroprática Ruth Drown, de Hollywood, declarou ser possível tratar pacientes à distância usando o testemunho radiônico. Também criou a fotografia radiônica, que supostamente produz imagens de áreas problemáticas do corpo a partir da energia do testemunho. Em 1951, Drown
foi considerada culpada por fraude médica e a distribuição de seus aparelhos radiônicos proibida pelas autoridades sanitárias federais. Mesmo assim, a radiônica ainda tem seus adeptos, alguns sem dúvida charlatães, mas outros que acreditam sinceramente e esperam que um dia a prática se transforme em medicina ortodoxa. Essa foto radiônica obtida no laboratório de Huth-Drau, a partir de uma mancha de sangue colocada em sua câmera de radiovisão, mostra supostamente o interior da cicatriz de uma cirurgia abdominal. Afirma-se que o paciente estava em uma quadra de distância quando a foto foi tirada. Feita no laboratório de Drau, em Hollywood, a partir de uma mancha de sangue, esta foto radiônica mostra uma seção cancerosa do fígado. A qualidade das imagens radiônicas parece depender da capacidade paranormal do operador da câmera. A simples presença de um cético pode impedir que se obtenha uma imagem, dizem os praticantes. Supõe-se que os pontinhos brancos na foto acima, feita no laboratório de Drau, indicam uma afecção na base da espinha. O problema foi detectado por métodos radiônicos. Os controles da câmera foram então sintonizados no ritmo da emanação para produzir a imagem. Os praticantes dizem que é preciso treino para interpretar essas imagens. Por volta de 1950, os laboratórios Delaware, em Oxford, na Inglaterra, disseram ter produzido esta foto radiônica de um feto de 3 meses, a partir de uma mancha de sangue de uma gestante que estava a 90 km de distância. Os céticos dizem que, embora a foto possa parecer um feto, nada prova sua autenticidade. Alegam que o poder da sugestão leva as pessoas a interpretarem as imagens radiônicas. Poderes de cura.